Bom, na parte anterior eu estava falando sobre essa tentativa do Marquês de Pombal de diminuir um pouco dessa imposição da igreja sobre as pessoas, sobre as instituições, e que foi feita ali no momento da Contra-Reforma, né? Então, o que aconteceu? O governo estava tentando retomar o poder e tirar um pouco do poder da igreja sobre o Estado. Isso tudo tinha um fundamento que era num fundamento na visão de mundo mais liberal, aflorada ali pelos pensadores do iluminismo, né, que prezavam pelo liberalismo. Bom, então diminuía-se a influência e o poder dos jesuítas e de grande parte da aristocracia. Lembra que esses pensadores do iluminismo criticavam essa aristocracia, criticavam o poder dela, né? E criticava também o poder da igreja. E eles ressaltavam que todos tinham liberdade, todos tinham o direito de intervir. E havia uma ideia de liberdade ali. O Pombal assumiu muito isso e iniciou uma política de submissão do Estado ao rei. Então, toda a força de uma nação, segundo essa política, estava na capacidade de comando do monarca, que depois isso aí tem um nome na história que é despotismo esclarecido. E o governo também expressava os princípios do iluminismo. Então, ali deixa de ter a influência do catolicismo na política, deixa não, é uma tentativa de deixar, né? E passa a tentar governar com princípios nesses pensadores aí do iluminismo. Bom, que é expressa uma visão de mundo mais liberal. Aí a gente foca então nesse governo do Marquês de Pombal. Quais eram os objetivos de Marquês de Pombal? Os objetivos, ele foi uma figura importantíssima na história de Portugal nesse momento, porque ele teve um papel importante, principalmente nessa diminuição do poder da Igreja Católica na metrópole, nas colônias. Ele passa o sistema de ensino para o controle do Estado, que antes era dos jesuítas. Então vamos lembrar, antes o ensino era todo religioso, né? Quem que ensinava? Lembra que os jesuítas foram mandados para o Brasil para poder ensinar os índios, cristianizar os índios? Então, os primeiros passos pedagógicos do Brasil foram feitos com os jesuítas. Então, os primeiros passos de escola no Brasil, eles foram religiosos. E o Marquês de Pombal vai dissociar isso, falar, não, a educação não passa a ser controle do Estado e não da igreja. Ele passa a centralizar e nacionalizar a economia, racionaliza o Estado, deixa com mais razão, menos religião, intensifica o controle de Portugal sobre suas colônias. Então, ele passa a controlar mais, inclusive controlar o Brasil, que era colônia de Portugal nesse momento. Com o apoio dos intelectuais, o Pombal defende então os ideais estéticos mais afinados com o racionalismo de países como França, que estava ali no momento da Revolução Francesa, Itália, Inglaterra, combatendo a arte barroca com suas associações aos jesuítas. Então, a ideia do Pombal, por que o Pombal foi tão importante para esse momento? Porque ele prezou por essa filosofia e esse liberalista que era fomentada pelos iluministas, e com isso ele conseguiu, muito forte talvez, mas ele motivou talvez esse combate à arte barroca. Tudo que era barroco foi refutado pelo governo de Pombal. Bom, aí, o que a gente teve em Portugal como principal expressão artística? Bocage. Bocage foi esse homenzinho aqui, e daí eu teria várias coisas para falar, vou pincelar algumas coisas aqui, porque nosso foco vai ficar agora na literatura brasileira. Vamos pensar que antes a gente estava estudando até o classicismo literatura portuguesa. A partir do quinhentismo, a gente passou a focar na literatura brasileira. Mas mesmo quando a gente fala de literatura brasileira, é necessário retomar Portugal, porque tudo que estava acontecendo em Portugal tem sim impacto na literatura brasileira. E é isso que a gente está fazendo agora. A gente vai ver que um dos principais artistas ali do período do arcadismo em Portugal, que era Boccaccio. Então, ele usava um pseudônimo, que é muito comum usar pseudônimo ali no arcadismo, a gente vai entender por quê depois. O pseudônimo dele era Humano Sadino.